Boa noite, estamos aqui, mais um bate-papo, nosso autocuidado. Hoje nós vamos receber a doutora Virgínia, endocrinologista integrativa, que vai falar um pouquinho para a gente mais aí do nosso autocuidado, né? É, vou só me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Clarissa Guedes, sou terapeuta de limpeza uterina, terapeuta de radiestesia, né, terapia energética. Sou consteladora familiar, terapeuta floral e também trabalho com o tarot terapêutico. E essa é minha companheira, Nilza Rocha. Se apresente, Então, Nilza. eu sou terapeuta de biorressonância, por inspiração da Virgínia e de outros colegas, né? Aromaterapeuta e consultora Lázaro, litoterapeuta e magnetizadora. Tá bom. E essa é a Virgínia. Quem é a Virgínia? Conta pra gente, Virgínia. Bem, gente, boa noite. Eu sou Virgínia, médica, moro em Montes Claros. É, Tenho algumas formações. Minha formação de base é médica de família, mas depois eu fiz a pós-graduação em endocrinologia. E aí eu me encantei pela ortomolecular e, consequentemente, a medicina integrativa. E a gente foi resgatando outras medicinas, né? Homeopatia, medicina quântica e E aí é isso. Então a gente vai agregando tudo isso aí para tentar olhar, ter um olhar como um todo para as pessoas, né? Não olhar somente para a doença, mas principalmente para a saúde, né? Que é o nosso foco, né? Manter saúde. Isso mesmo. É, Na verdade, assim, é, como que vai fazer, gente? Eu posso começar a falar sobre as vitaminas, sobre o que a gente veio falar, nossos temas, ou Pode. vocês têm alguma outra coisa aí na programação? Não, eu só quero falar uma coisinha. É muito bom a gente ver um médico que preocupa com o todo, né? Normalmente, hoje em dia, a gente vai no médico, ele é médico de dedinho, ele só vê o dedinho, não é? Ou ele é médico sei lá, ele é muito especialista, ele não olha o paciente como um todo, né? É muito bom ter um olhar assim, igual esse que você tem. Sim. Não poderia ser diferente, né? Na verdade, essa é a verdadeira medicina, é olhar a pessoa como um todo. Não tem como a gente saber do todo olhando só uma parte, né? Isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa tela toda aqui Uhum. para você ficar maior, Virginia, tá bom? Tá, tá bom, acho que é melhor. Isso aí fica Então, melhor. pode falar um pouquinho para a gente então dos exames, como que é? Na verdade, assim, né, nossa proposta principal hoje é falar principalmente das vitaminas, né? Eu vou falar das vitaminas e depois a gente pode falar um pouquinho desse conceito dos exames, né? Dos valores de referência, porque isso é bem, vamos dizer, geral, né? O exame é uma coisa geral, é um olhar diferente. E aí, para a gente dividir, né? Então, eu vou falar primeiro das vitaminas, e que eu acho que é um tema que talvez até tenha um interesse maior, né? Por parte de todo mundo, porque é um tema muito polêmico, vamos dizer assim. A pessoa vai no médico e ele fala: ah, que bobagem, precisa tomar vitamina. Tem vitamina nos alimentos, isso é bobagem, para que você está tomando esse tanto de vitaminas? Aí vai no outro médico, ele já fala que é importante, que tem que tomar vitamina, aí a pessoa vai na farmácia, compra um polivitamínico, né, enche o carrinho daquelas vitaminas que ficam lá, leve três, pague duas, né, e acha que está tomando um tanto de coisas, e fala, nossa, que bom, eu agora estou tomando um tanto de vitaminas, estou ótima, estou suplementando, então, assim, tem muitos equívocos nessa questão de vitaminas, né? Equívocos de todo lado. Na verdade, eu acredito que quem está fora da área, quem é leigo, fica muito perdido em relação a essa questão, né? Porque cada um tem uma visão, cada um fala uma coisa, medicina é muito de moda, né? Assim, tem essa questão de falar, ah, é porque hoje uma coisa faz mal, amanhã já não faz mais.
né? Tipo, o ovo fazia mal antigamente, agora o ovo é o melhor alimento do mundo, porque tem tudo. Aí eu acho que realmente as pessoas ficam perdidas, né? Então, qual que é a principal questão sobre as vitaminas? Elas, realmente, se a gente vivesse um mundo ideal, provavelmente a gente não precisaria suplementar, tá? O que seria esse mundo ideal? Seria um mundo, talvez, como antes, tá? Sem nostalgia, tá? É lógico, tem que ter o desenvolvimento, né? A gente já é bem-vindo, tudo que vem para somar, mas nesse desenvolvimento a gente não foi somando, a gente foi perdendo coisas, né? Então a gente foi substituindo coisas. Então, para vocês terem uma ideia, Dona Terezinha, por exemplo, ela deve ter vivido num mundo que era um mundo que tinha mais chance de ter vitaminas, né? Apesar de não ter outras coisas, mas com certeza tinha mais vitaminas. Aí o que acontece hoje? Hoje a gente vive num mundo muito artificial, né? Inclusive as próprias vitaminas, né? Se você comprar um leite, qualquer coisa no supermercado, um leite em pó, vocês vão ver que lá tem é, enriquecido com vitaminas e tem um tanto de vitamina. Aí você acha que realmente tem, mas ali tem muita coisa artificial. Então, o nosso mundo hoje ele é muito difícil de você obter as vitaminas que você precisa, porque os alimentos eles são produzidos de forma diferente, com muito agrotóxico, a terra está muito empobrecida, né? Então, mesmo que se coloque ali minerais, que coloque nutrientes, nunca é a terra pura, né? Como deveria ser, porque ela é muito explorada, vai terminando uma plantação, coloca outra, e a demanda da população, né? A população mundial realmente é muito grande, todo mundo tem que comer, né, gente? Não dá para a gente ter um mundo ideal e com a gente passando fome. Então, tem que pesar também qual dos males é o pior, porque também não adianta eu ficar pensando que seria bom que tivesse, cada um plantasse na sua casa, que tivesse só orgânico, sem pesticida e tal, mas que o povo, né, não conseguisse produzir a quantidade de alimentos necessária. Então, com essa questão de ter essa grande produção, essa grande demanda, teve que se fazer uma forma de produção que é muito artificial. E com isso tudo, a gente foi perdendo nutrientes, tá? Então, hoje os alimentos estão muito pobres. E sem contar que tem a questão dos industrializados, porque nessa vida corrida de hoje, o que acontece? Todo mundo quer facilidade, né? Ninguém quer fazer coisas e às vezes até quer, mas não tem tempo, ou não sabe, ou nem teve tempo de aprender. Então, o que que a gente faz? Vai ali no supermercado, compra, né, uma coisa pronta, já deixa congelado, já chega à noite cansado em casa, ao invés de preparar, vai pedir no iFood, né, o fast food, qualquer coisa. Então, assim, a gente está indo muito pela praticidade e a gente está esquecendo dos valores básicos da alimentação ou da importância da alimentação. E com tudo isso somado, né, com a forma de produção, com a correria, com a praticidade, e tudo isso a gente foi perdendo nutrientes, né? E então o que acontece? Hoje eu posso falar que eu não estou falando baseado em estudos, tá, gente? Eu estou falando de uma forma geral, porque aqui a gente não está falando para médicos, né? Hoje eu posso afirmar que praticamente 100% das pessoas têm deficiência de quase todas as vitaminas, tá? E assim, a gente está falando das vitaminas, mas tem os sais minerais, né? E tem outros nutrientes que aí já seria outra conversa, né? Outro bate-papo. Mas, enfim, é daí que vem aí a ortomolecular, a medicina integrativa, e ela se baseou nessa deficiência. Por quê? Porque a partir do momento que você está deficiente de uma molécula que é essencial para tudo que funciona no seu corpo, né, todos os nossos processos metabólicos, tudo que acontece no nosso corpo, todas as enzimas, todos os hormônios, todos os neurotransmissores, tudo que acontece no nosso corpo depende de vitaminas. Então, se a gente for pensar que as pessoas estão vivendo com essa deficiência,
a gente vai pensar que as pessoas estão adoecendo por questões básicas, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma paciente que eu atendi, ela é uma senhora, ela deve ser da idade da Dona Terezinha, não me lembro a idade dela. Ela mora numa zona rural aqui, numa cidade próxima de Montes Claros. E essa mulher, ela foi consultar, eu nem me lembro o motivo, não era doença. Eu acho que os filhos e netos queriam cuidar, né, dela. E ela chegou e eu pedi os exames. Eu vou falar para vocês que eu nunca vi uma pessoa com exames tão bons na minha vida, tá? De vitaminas, de tudo. Por quê? Porque ela vive num ambiente que é um ambiente tipo uma bolha. Ela mora numa casa que ela tem quase tudo plantado, frutas, ela tem horta que, né, tem pessoas que cuidam. Aí ela sai, ela molha a horta, ela molha a planta, então ela toma sol. Então, assim, ela movimenta, né? Então, assim, realmente, eu falei para ela, falei, olha, eu nunca vi uma pessoa com tudo tão bom, que seria o ideal, né? Mas a gente que mora em cidade grande, correndo, sem tempo de comer, né? Essa coisa toda, não tem como ser dessa forma. E daí a questão da suplementação, tá? Mas, mesmo com essa justificativa, que é bem, se for pensar em termos de bom senso, todo mundo vai, né, saber que é uma verdade, não tem como questionar isso, não tem como um outro médico falar para né, as pessoas que não precisam, mas aí vem o equívoco de comprar vitaminas de qualquer forma, né? De ir na farmácia e comprar, vou ficar agora com tomar um tanto de coisa. Aí enche a prateleira dessas vitaminas, que são todas artificiais, as doses são mínimas, tá? Então, na verdade, é jogar dinheiro fora, né? Tá comprando ali, às vezes tem uma coisinha ou outra que tem uma dosezinha maior, que vai até suprir a necessidade, mas não de tudo, tá? Então, assim, o que seria ideal? Ideal é que todo mundo pudesse realmente ir no médico, né, como eu, e que trabalha com isso aí, e de preferência antes de adoecer, né, mas com certeza algumas doenças, elas respondem bem também, principalmente quando a doença, ela já provém, né, ela já é consequência de uma falta dessas vitaminas, e daí a pessoa, ela conseguir fazer os exames, e a gente avaliar a saúde da pessoa como um todo e que ela suplementasse, que fosse individual, que ela suplementasse realmente o que ela precisa e nas doses que ela precisa, tá, gente? Então, não tem, por exemplo, como eu falar uma dose de uma vitamina que é ideal, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem um estilo de vida, cada um alimenta de uma forma, cada um faz uma quantidade de exercício físico, dorme uma quantidade. Então, tudo isso aí gasta mais ou gasta menos, tá? Para vocês terem uma ideia, essa questão de gastar vitamina, hoje mesmo eu atendi uma paciente assim, ela, ela mantém a vitamina D dela em torno de 120, tá? Depois eu posso até falar, né, da questão um pouco dos valores de referência mais para frente, mas eu quero realmente falar primeiro das vitaminas. Então, ela mantém em torno de 120. Sempre, toda vez que ela vai consultar, fica mais ou menos. Claro que não é 120, né? Ela flutua, ela vai 130, 110, tal. Nada é estático, tudo é dinâmico. E essa mulher, ela chegou lá hoje com uma vitamina de 70, vitamina D. E aí eu fui perguntar por quê, se ela tinha parado de tomar, se ela tinha mudado de farmácia. Não, nada, tudo ok, usando, não mudou de farmácia. Mas ela teve há mais ou menos um mês atrás uma pneumonia, ficou muito grave, ou seja, ela gastou a vitamina D dela. Então, não sei se quem está aqui lembra da época do Covid, que saíram vários estudos em relação à vitamina D e ao zinco, que já é um mineral, né? Não é uma vitamina, que as pessoas que estavam com a vitamina D mais altas, elas até poderiam pegar o Covid, mas elas não ficariam tão graves e dificilmente morreriam. Então, baseado nesses estudos, que foram até os primeiros, me parece, foram na Itália, a gente começou a dar uma dose de ataque de vitamina D.
que era a dose, assim, uma dose muito alta, que era para poder aumentar rápido a vitamina D dessas pessoas que pegavam Covid. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, eu tenho um farmacêutico que ele conseguiu colocar essa dose de ataque em uma cápsula, porque até então ela é feita injetável, né? E lógico que a injetável absorve muito mais rápido, porque é direto no sangue, mas a via oral também absorve, para quem tem uma boa absorção. E aí ele fez, e eu fiquei até, ele me deu, me parece que 50 cápsulas, e eu lembro que todo mundo que falava que estava com Covid, eu deixava na clínica uma cápsula e a pessoa passava lá e pegava. Então, era uma dose de ataque da vitamina D. E daí, com isso, a gente viu que realmente ajudava, né? Por quê? Porque a pessoa, naquele momento, iria precisar muito dessa vitamina, tá? Então, isso é para vocês perceberem que varia, né, de acordo com a circunstância, com o que a pessoa está vivendo e a pessoa está fazendo, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre elas, né, sobre cada uma, né, pelo menos as mais conhecidas, né, importantes. Então, assim, a primeira delas é a vitamina A. Essa vitamina A, acho que eu vou aproveitar e falar um pouquinho do valor de referência das vitaminas, né? Porque quem está aqui já fica sabendo um pouco sobre essa questão. A vitamina A, ela, beta-caroteno, né, ou retinol, retinol é a forma ativa. O que é forma ativa de uma vitamina? É a forma que o nosso organismo já absorve diretamente. Ele não precisa transformar para absorver, tá? Então, se eu der, por exemplo, uma vitamina A na forma de beta-caroteno, o corpo tem que transformar o beta-caroteno em retinol. Se eu der o retinol, eu já estou dando a própria vitamina A, tá? O corpo não vai ter o trabalho, né, de processar e transformá-la em vitamina A. Ou seja, eu facilito. E daí vem várias questões, porque tem pessoas que têm dificuldade de processar ou de transformar por questões genéticas, por questões de deficiência de algumas enzimas, de alguma doença, de absorção, né? Então, tem várias causas. Então, a vitamina A, ela está em alimentos amarelos, né, teoricamente, mamão, abóbora, folhas verdes escuro também, mas eu atendo várias pessoas que comem todos os dias abóbora e mamão e chegam lá com a vitamina D baixa, né? Então, assim, para que ela serve? Ela é principalmente para visão, né? Ela ajuda muito na visão e na pele, mucosas. Na verdade, as vitaminas, elas têm ações muito gerais, tá? Todas elas vão ajudar em pele, cabelo, unha, mucosas, sistema nervoso, memória, dentes, né? Claro que tem vitaminas que são mais específicas para uma coisa ou outra, né? Mas de forma geral, todas contribuem para tudo. Então, a vitamina A, ela tem uma ação mais específica na questão da visão e das mucosas, tá? Então, assim, a deficiência dela vai gerar uma doença que chama xeroftalmia, que é uma doença que causa uma cegueira noturna. A pessoa enxerga durante o dia, mas forma como se fosse uma cápsula, alguma coisa na frente dos olhos e que ela não consegue enxergar à noite. É rara, tá? Não é uma doença frequente. Mas a deficiência dela vai levar a pessoa a ter uma deficiência de visão. Não vai chegar no extremo de ter a doença, mas ela vai ter um prejuízo na visão, tá? Uhum. Então, assim, a vitamina A, a referência dela, ela no laboratório. Essa questão de referência, gente, por isso que eu queria deixar para falar depois, eu acho que eu vou até deixar, é porque não tem um padrão, tá? Que é um absurdo, porque laboratórios deveriam ter um padrão. Todo laboratório deveria ter aquele valor de referência, mas não é assim, tá? Então depende muito do kit que o laboratório comprou. Então, às vezes, o médico faz num laboratório tá um valor e em outro laboratório é outro valor. O que dificulta muito para os leigos olharem, né? E até para médicos, porque se eu tenho um paciente que faz um exame
e depois ele faz em outro, até para eu comparar fica difícil, entendeu? Por isso que eu acho que eu vou deixar para falar depois, porque senão vai misturando muita coisa, tá? Então, a A é isso, tá? A vitamina A, ela tá, quem quiser, né, tentar melhorá-la só através de alimentos, é comer coisas amarelas. Na laranja também tem, né? Apesar que a laranja é mais famosa por ter a C, mas ela tem a A também. E, e tudo que é amarelo, né? Açafrão, né? A cúrcuma, gema de ovo, né? Tudo tem a vitamina A. A B, vitamina B, que não é uma vitamina, é um complexo B, Virginia, posso só fazer uma pergunta rapidinho? É, pode. quanto que seria uma vitamina A boa, que você considera boa, assim? Pois é, aí entra no valor de referência, né? É, aquela ansiosa. Tá, já que você perguntou assim, já, a Segura vitamina a velocidade aí, Clarice. Tô morrendo. A, depois eu volto falando os valores de referência, Tá viu? bom, Porque então. senão acho que vai dar uma misturada. Tá. A vitamina B, que é o complexo B, que na verdade são 9 vitaminas, tá? Ela não é uma vitamina, então quando você vê complexo B, são 9 vitaminas. Todos os complexos B que eu comprar têm 9 vitaminas? Não. Se vocês contarem, vão ter ali umas 3, 4, 5 no máximo, tá? Quais são elas? Então tem a B1, que é chamada tiamina, a B2, que é a riboflavina, a B3, que é a niacina, não tem B4, tá? Se tem, ainda não está descoberta. A B5, que é o ácido pantotênico, ou pantotenato, essa é muito conhecida porque ela é muito usada em shampoos, né, para cabelos, porque ela é muito boa para cabelo. A B6, que é a piridoxina, essa é muito boa para ansiedade, tá? Então, quando a pessoa está mais ansiosa, né, a gente coloca uma vitamina, uma quantidade maior de vitamina B6, mas geralmente a gente usa a formativa, não a piridoxina, geralmente é a formativa dela, que chama piridoxal 5-fosfato. Aí vai para B9, essa é muito conhecida. Ah, tá, estou pulando a B7. A B7 também é muito importante, todo mundo conhece muito, que é a biotina, tá? Ela é muito usada também para cabelo, tá? Todo mundo que vai comprar essas vitaminas pele, cabelo, unha, se olhar lá no rótulo, tem biotina. Aí vai para B9, essa também é muito conhecida, por quê? Porque ela é muito usada na gestação, né? Todas as mulheres que querem engravidar ou que estão grávidas, elas têm que usar a B9, tá? Que é antigamente era o ácido fólico, antigamente por quê? Essa merece explicar, porque é muito importante isso. Até eu não vou saber falar sobre tempo, tá? Mas até alguns anos atrás, quando a mulher engravidava, era prescrito para ela o ácido fólico e ela tomava 5 miligramas de ácido fólico. Aí, o que aconteceu? Foi feito um estudo e foi detectado que o ácido fólico, nessa dose alta, estava sendo um dos fatores da causa do autismo, era uma das causas do autismo. Por que isso? Porque muitas mulheres têm uma deficiência de uma enzima, essa é genética, tá? Ela já nasce com a deficiência e ela não consegue transformar o ácido fólico na forma ativa, que é o metilfolato. Então, hoje, na gestação, a gente não suplementa mais o ácido fólico, a gente suplementa o metilfolato. Por quê? Porque a gente não vai saber se aquela mulher tem essa mutação genética ou não. E para fazer o exame é muito caro, né? Se fosse fazer o exame para todo mundo. Então, é muito mais fácil a gente prescrever o metilfolato para todo mundo e não correr o risco do que ter que fazer o exame genético, né? O teste genético, para saber se tem a mutação que gera deficiência da enzima. E mesmo o metilfolato, que já é a formativa, ele não é prescrito em doses tão altas, tá? Ele é prescrito ali 400 microgramas, 600, tá? Então, por conta dessa questão.
porque antes as pessoas não metabolizavam, não transformavam ácido fólico em metilfolato, e daí esse acúmulo, né, no sangue que ia para o bebê, ele tinha esse impacto na formação do sistema nervoso e poderia ter essa consequência. Depois da B9, vem uma bem conhecida, que é a B12, né? Hoje todo mundo usa, ela é uma das que tem injetável na farmácia. Então, essa é bem comum dos médicos convencionais prescreverem. Eles pegam ali uma B12 e prescrevem, injetável, né? Então, é a melhor forma? Não, por dois motivos. O primeiro, que não é, claro que é a melhor para quem está muito deficiente, tá? Vamos supor que a gente pega alguém, uma pessoa acamada, que está sem conseguir caminhar, ela é uma das que tem essa questão no sistema nervoso, então a deficiência dela às vezes dá muita dormência, fraqueza, né? A pessoa às vezes não consegue nem caminhar. Memória, né? Ela tem uma ação muito grande na memória. Então, se a pessoa está com ela muito baixa, aí você pode até fazer um injetável para conseguir fazer com que ela aumente muito rápido, tá? Que é a mesma questão da AD. Só que o que acontece? A pessoa vai lá, faz uma, duas ou três, uma por semana, uma de 15 em 15 dias, e acabou. Esquece dela, né? Aí só vai lembrar dela não sei que quanto tempo depois, e aí, às vezes, vai dosar, já está baixa de novo. Esse é o remédio para memória que a pessoa esquece dele. Pois é, né? A pessoa esquece de tomar, né? Aí é complicado. Mas aí o que acontece? O ideal para uma suplementação é, se tiver muito baixa, abaixo dos níveis do valor mínimo de referência, até fazer uma injetável, sim, mas depois manter usando via oral, tá? Para quê? Porque todos os dias você vai dar para o corpo, né? Você vai fornecer para o organismo aquela quantidade, que seria uma quantidade que o corpo necessitaria, tá? Aí você não deixaria ela cair, né? Isso aí seria o ideal. Ela também é muito importante pela questão assim, pela questão de hoje, também dessa questão de alimentação, por causa das pessoas veganas, né? Porque a B12, ela só existe em produtos animais, tá? Principalmente na carne vermelha, mas os peixes têm, ovos também têm. Mas se a pessoa é vegana, ela fica sem fonte de vitamina B12. Tá? Então, até tem algumas leveduras, levedura nutricional. Então, eu vejo muita gente que é vegana usando levedura nutricional por causa da B12, mas não supre, tá? Não supre. A pessoa que é vegana tem que suplementar obrigatoriamente. E hoje, até as pessoas que não são veganas, que comem carne, eu atendo pessoas que comem muita carne e que têm B12 baixa. Eu mesma sou um exemplo. Você é uma, né? A maioria hoje tem. Tem várias hipóteses, tá? Então, assim, por quê? Porque não é o normal que a gente não absorvesse. O normal das pessoas que não absorvem são pessoas que têm doenças, por exemplo, fizeram uma bariátrica, tem uma doença inflamatória intestinal, né, doença de Crohn, retocolite, já tem um problema mesmo, né, que vai atrapalhar a absorção. Mas as pessoas que não têm nenhuma doença, não têm nenhum problema, teria que absorver. Por que não absorve se come carne? Aí tem várias questões. Aí vem, o boi está comendo a quantidade, né, que ele deveria para a carne ter a quantidade de B12 que a gente deveria, né, usar. A outra, tem uma hipótese que possa ser um pesticida, que é o glifosato. Então, já tem alguns estudos falando sobre a questão do glifosato atrapalhar a absorção da B12. Mas, na verdade, a gente não sabe exatamente, né? Mas aí entra naquela questão que eu falei, do solo pobre, né? Da alimentação pobre, então, com os pesticidas que acabam atrapalhando. Por que a B12 é tão fácil de perceber que atrapalha? Porque é uma que todo mundo dosa, né? Você vai em qualquer médico, não precisa ser ortomolecular nem integrativo, ele vai te pedir uma B12 e uma D, tá? Agora, as outras, não, ninguém pede. E daí, como é que vai comprovar que está baixa,
né? E também a gente não, nem a ortomolecular pede, tá, gente? Porque nossa lista de exames já é muito grande. Se a gente começar a pedir B1, B2, B3, B5, B6, os planos vão acabar com a gente, né? Ele já tem ódio da gente por conta da lista de exames. Se a gente ainda for acrescentar esse tanto de vitamina, né? É complicado. Mas a gente suplementa, tá? Virginia, o problema é que os médicos tradicionais pedem o exame e aí ela tá abaixo do ideal e fala que tá ok, que eu imagino que você vai falar isso quando chegar no valor de Aí referência, entra né? no valor de referência. Então, Por isso que ele eu tô. pode até pedir, mas a Mas às vezes dosagem, olha ele e vai falar fala, que tá tá normal, que ótimo, tá né? dentro do Tá ideal ótimo. ainda, né? Pois é, ainda vem mais isso, né? Vem É, todas as você tá questões, com ainda pede 300, essa. 400 ali, tá ótimo. Pois é, e a pessoa sai do consultório achando que tá maravilhoso. Aí depois da B12, vem uma que é muito pouco conhecida. Ela é uma vitamina que chama B17, tá? Ou amigdalina. Parece que no Brasil até já está tendo, sabe? Outro dia uma paciente até me falou que encontrou, mas antes não encontrava, antes a gente tinha que importar. Ela é muito cara. E para que era que a gente usava, suplementava essa vitamina? Essencialmente em pessoas com câncer, tá? Alguns tipos de câncer. Ela é um tratamento de câncer, tá? Mas lógico, né, que dá para suplementar. Ela só existe, não é que só existe, mas ela existe mais na amêndoa e no caroço do pêssego, tá? Que ninguém fica comendo caroço de pêssego, né? Então a gente come amêndoa. Só que o grande problema é que tem mais a B17 na amêndoa amarga, que é tóxica, tá? Então, a amêndoa que a gente come, que também a gente nem come tanto assim, né? Ela não tem tanta B17, tá? Então, ela é uma vitamina que é bom citar para todo mundo saber que existe, mas ela não é uma vitamina que é suplementada, tá? Ninguém fica suplementando, até pela questão de ela ser mais rara e ser cara, tá? Então, assim, todas as vezes, em todo mundo, a gente suplementa todo o complexo B? Não, é individual, tá? Às vezes a gente não suplementa todas as Bs, mas geralmente elas estão pelo menos da B1 até a B6, B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12, e para quem está caindo cabelo, a B7, né? Então, geralmente são essas. Então, assim, ela serve para quê? Para muita coisa. Ela é essencial para o fígado, tá? O fígado nosso não trabalha se não tiver complexo B, não tem como o fígado trabalhar. Ele usa o complexo B para tudo que ele faz, para tudo que ele produz, para tudo que ele metaboliza, para tudo que ele limpa, tá? Então, se não tiver complexo B, o fígado fica travado. Eu fico vendo um monte de gente aí fazendo limpeza hepática, pode limpar o tanto que quiser, se não tiver complexo B, ele não vai funcionar, tá? Aí também ajuda o sistema nervoso, ajuda pele, mucosa e unhas, né? Então, na verdade, ela ajuda tudo, né? O complexo B. Claro que tem as especificidades, como a B12, né? Que é mais sistema nervoso, mas, no geral, todas são necessárias para tudo que o corpo funciona, né? Para tudo que funciona no corpo, tá? Depois do complexo B, vem uma que é muito complicada, que é a C. Tá? Por que ela é complicada? Porque, assim, todo mundo acha que só de usar laranja, limão, acerola, né, tem vitamina C. Mas, qual o problema? Ela degrada muito rápido. Então, se a gente congelar, se a gente esquentar, se passar um tempo que cortou o limão, se fez um suco e ficou na geladeira, acabou a vitamina C. Ela vai embora. Tá? Virgínia, eu fazia isso, eu tomava suco de limão todo dia, 2, 3 vezes no dia. Fui fazer o exame, minha vitamina C estava horrível. Falei, mas Pois é, como? Mas pois é, ficava lá na geladeira. O suco. mas aí vem outra questão, né? Porque a vitamina C ela é muito difícil de dosar, porque ela degrada muito rápido. Ela não acumula no corpo, tá? Como a B12 acumula, né? Porque ela acumula ali no fígado.
ela não é hidrossolúvel, que eu esqueci de falar isso no início, porque tem algumas vitaminas que elas são diluídas na água, que chamadas hidrossolúveis. Então, todo complexo B é hidrossolúvel. A C também é hidrossolúvel. A vitamina A, D, E e K são lipossolúveis, tá? Isso tem uma importância muito grande, que depois que eu falar de uma a uma, eu vou falar qual que é a importância, tá? Dessa questão de ser hidro ou lipossolúvel. Mas, basicamente, eu lembrei disso porque as lipossolúveis, elas acumulam mais facilmente, tá? Elas acumulam nas células de gordura, né? Elas ficam no corpo, no fígado. Então, ela fica como se fosse ali uma reserva, e quando o corpo precisa, vai lá e pega, tá? Agora, a hidrossolúvel, ela, ela é jogada fora mais rápido, né? Gasta mais rápido, exceto a B12, e as outras é mais difícil da gente falar porque a gente não fica dosando. Mas a C, ela tem essa característica de degradar muito rápido, tanto no ambiente e também, às vezes, no próprio corpo. Às vezes você toma, tanto que se você tomar ali uma dose alta, a pessoa está lá gripada, né, e fala, nossa, eu vou tomar uma dose bem alta de vitamina C para melhorar. Aí vai lá, toma um monte daquele comprimido efervescente, que também é muito ruim, tá? Tem vitamina C? Tem, mas tem corante, tem adoçante, né? Tem um monte de coisa que é ruim ali. Aí toma lá, aí o corpo joga tudo fora. Nosso organismo, ele só absorve 1 grama de cada vez, e mesmo assim, ainda é dito que absorve realmente é absorvido só 30% desse 1 grama. Então, e depois que absorve, ela também é gasta rápido, ela não fica acumulando, tá? E aí é muito difícil dosar a vitamina C e realmente a gente acreditar no exame. Por isso, toda vez que eu doso, eu fico assim, eu já falei até que eu vou parar de dosar a vitamina C, porque quando eu for falar dos valores de referência, eu vou voltar nisso. Mas é muito difícil ela refletir a realidade, tá? Ela realmente falar se está boa ou ruim. Por isso que a gente fala que o ideal é que todo mundo realmente suplemente, que todo dia toma uma cápsula e tá ok, tá? E deixa, pelo menos você está suplementando, pode tomar limão? Pode, para laranja? Pode, mas toma uma cápsula de vitamina C, né? Você está garantindo. Porque ela é essencial para o sistema imunológico mesmo, né? Não é à toa que as pessoas usam quando estão gripadas. E ela, para as mulheres, né? Para a formação de colágeno, ela é muito útil. Então, a gente não tem o banco de colágeno, né, como as pessoas falam, se a vitamina C estiver baixa. E a vitamina C, ela tem uma curiosidade, porque ela foi descoberta por causa de uma doença também. Ninguém sabia da existência dela. E aí, numa viagem de navio, que foi muito longa, que as pessoas não tinham fonte de vitamina C nenhuma, porque usavam alimentos salgados, né? Aqueles alimentos isso foi há muito tempo, nem tinha tantos alimentos industrializados assim. E aí, os marinheiros daquele navio, todos adquiriram uma doença que chama escorbuto. Então, que foi a deficiência da vitamina C, que é um enfraquecimento das gengivas com sangramento e até perda de dentes, né? Se a doença se agravar. Hoje ela é muito rara, mas às vezes, quando a pessoa tem uma deficiência, pode ter sangramento na gengiva. Tá? Um dos sintomas, né, que pode dar a deficiência é sangramento na gengiva. Claro que nem todo sangramento na gengiva é falta de vitamina C, tá, gente? Porque, né, às vezes a pessoa começa a sangrar ali e já pensa que é a vitamina C que está faltando. Então, assim, mas ela é uma vitamina importante, tá? Para suplementação, todo mundo realmente deveria suplementar, tá? Aí, depois da C, vem o que eu falo, assim, que é a rainha das vitaminas e que não é uma vitamina, que é a vitamina D, né? Ela é um hormônio. Depois que ela foi denominada vitamina, é que foi descoberto que a molécula dela não é vitamina, é hormônio. Só que ela já tinha o nome de vitamina e ninguém foi mudar, né? Ninguém trocou. Por que que ela é tão importante? Porque ela é essencial para o sistema imunológico, tá? Todo mundo pensa que é só a C, não, mas é a D. Por isso que a gente falou dela no COVID, né? Então,
ela é moduladora do sistema imunológico, ou seja, ela mantém ele equilibrado, né, vamos dizer assim, e ela tem uma ação anti-inflamatória muito potente. Tá? Ela tem um efeito de anti-inflamatório. Lógico que não é anti-inflamatório para dor, viu, gente? Não adianta pensar que vai ter uma dor ali na. Ah, nossa, está doendo aqui meu braço, vou tomar a vitamina D e vai melhorar. Não é assim, ela não é esse anti-inflamatório. Ela é um anti-inflamatório para o organismo, para o sistema imunológico, né, sistêmico, vamos dizer assim. E qual que é a grande importância dela? Ela não tem alimentos, até tem, tá, gente? Não vou falar que não tem, mas a gente precisaria comer muita coisa para ter um pouquinho da vitamina D, tá? Então, assim, 3 quilos de salmão num dia, 300 gemas de ovos num dia, entendeu? Para ter uma dose razoável de vitamina D. Então, não tem como obtê-la do alimento. Ela é produzida por uma reação dos raios de sol, né, UVB, na pele. Então, né, com a exposição a esses raios, a gente sintetiza a vitamina D, ou colecalciferol, ou vitamina D3. Tá? Então, assim, qual o grande problema dela hoje em dia? Ninguém pega sol, né? Porque o sol, além da gente viver nessa vida que realmente a gente não se expõe ao sol, né? Porque a gente está dentro de casa, está tudo fechado, aí vai para o carro que tem isso filme, aí já entra na garagem, então ninguém pega sol, mesmo em cidades que tem muito sol. Então eu lembro, quando eu ainda estudava na UFMG, eu lembro que um professor de ginecologia falava assim, nossa, no Brasil ninguém vai ter osteoporose, porque tem muito sol, ou seja, tem muita vitamina D. Mas, né, a gente vê que não é assim, né? Todo mundo está com osteoporose. Então, ela é essencial para a saúde dos ossos também, né? Porque ela aumenta a absorção do cálcio e, e assim, ela ajuda também em energia. Então, às vezes, só de suplementar a vitamina D, a pessoa que está cansada, ela dá uma melhorada. Às vezes, a pessoa só suplementa D e B12 e já melhora muito, né? Em termos de melhorar cansaço, energia. Então, assim, ela é uma vitamina que todo mundo tem que suplementar, tá? Essa é obrigatória. Não tem como viver sem suplementar a vitamina D, tá? Por causa disso. Porque a gente não consegue ter o sol suficiente. E outra coisa, eu atendo pessoas, eu tenho um paciente que ele trabalha na roça, ele fica no sol o dia todo, ele é clarinho, ou seja, ele deveria absorver muita vitamina D, porque quanto mais clara a pele, maior a absorção. As pessoas negras, né, elas absorvem menos por uma proteção dos melanócitos. E aí, esse meu paciente, mesmo ele trabalhando no sol o dia inteiro, ele não tem vitamina D boa. Aí a gente fica imaginando, né, o que é que está atrapalhando o sol também chegar na gente. Então, tem a poluição, né? Ah, mas a pessoa mora na roça, nem tem poluição. Tem, né? Porque essa poluição, ela espalha. E tem outras questões, né, na atmosfera que também atrapalham a passagem dos raios solares. Então, assim, e a grande polêmica da vitamina D são muitas, tá? Muitas, principalmente com os dermatologistas, por conta do uso de protetor solar. A gente bate na questão de que o protetor solar atrapalha a absorção, eles falam que não, porque o mesmo raio que causa o fotoenvelhecimento ou envelhecimento da pele é o raio que também aumenta, sintetiza a vitamina D. Então, né, é uma faca de dois gumes, mas também ninguém vai ficar no sol o dia inteiro, nem na praia. Né? A vitamina D, o ideal, né, teoricamente, seria a gente ficar se expor ao sol pelo menos 20 minutos, mas depende da cor da pele. As pessoas mais claras têm que ficar mais tempo, e as pessoas negras, desculpa, as pessoas mais claras menos tempo e as negras mais tempo. Em torno de meia hora, vamos colocar o negro, e as mais claras 15 minutos, né? Dependendo de quão clara é.
e com pelo menos braços e pernas expostos, sem protetor solar, tá? Então, isso aí, teoricamente, nos daria a dose ideal de vitamina D, que seria em torno de 10.000 I dia, tá? Esse eu já vou falar o valor de referência, porque, né, ele é bem polêmico. Até alguns anos atrás, vamos pegar aí 10 anos, sei lá, 20, 10, 20, o tempo está passando tão rápido, né? Eu sei que até quando eu formei, a dose estipulada da vitamina D era 400 UI por dia, ou 400 UI por dia. Todo mundo ia lá, tinha assim, cálcio e vitamina D, 400 UI por dia. Ou seja, não vale nada, tá? Hoje já está um pouquinho maior, está 2.000 UI, tá? Eu Mas lembro que a mesmo minha assim é tia, ela pouco. suplementa 7.000 por semana. Isso. Que já Então, é bom comparando com 400 UI, né? é. Está 1.000 UI por dia. Hoje está 2.000, tá? Mas a gente sabe que a dose sintetizada pelo corpo em condições ideais seria 10.000, tá? Por isso que a dose padrão de todo mundo é 10.000. Ah, mas todo mundo vai tomar 10.000? Não, varia. Por isso que é bom ir no médico, né? Porque tem pessoas que realmente absorvem mais, precisam de menos. Criança é menos, esse 10.000 a partir de 50 quilos, né? Não é para todo mundo, são adultos, tá? Ou pessoas, até crianças, adolescentes, a partir de 50 quilos. Mas, às vezes, você toma 10.000 por sua conta, que eu estou falando aqui, não estou mandando ninguém tomar 10.000 por conta própria, tá, gente? Isso aí essa dose, ela é da ortomolecular e é prescrita pelo médico. Não é para todo mundo ficar indo lá e tomando, porque às vezes seu corpo é diferente e não precisa de 10.000. Ou às vezes ele precisa de mais, tá? Uhum. Tem várias questões que interferem na vitamina D. Tá? Mesma tive fases. Eu fiz quando começou a pandemia lá, eu tomei a dose de ataque, e aí depois eu comecei tomando 10.000, e aí depois meu PTH começou a baixar muito, tomei um tempo, acho que uns 6 meses, 5.000 I. E aí depois voltei para os 10.000 de novo. Pois Mas é, tudo com acompanhamento médico, não foi da é minha, por sua da minha conta. cabeça, não, né? Pois é. Se for tomar por conta própria, toma 2.000, que é o que vende nas lojas de suplemento no Brasil. Se for comprar em qualquer loja de suplemento, o máximo que eles podem fazer para vender para qualquer pessoa é 2.000 dias. Mas já está muito bom comparando com 400 UI, né? Depois da D, vem a vitamina E, né? Que aí tem várias formas de vitamina E, que é o ergocalciferol, né? Tem várias formas, alfa-tocoferol, desculpa, eu voltei aqui porque eu queria falar da D, por isso que eu falei ergocalciferol. Voltando lá na D, que eu estou esquecendo, existe outra forma de D que chama ergocalciferol, por isso que eu falei, porque já estava aqui na minha cabeça, que ela é a vitamina D de vegetal. Ela é sintetizada pelas plantas no sol. Ela não é sintetizada por nós, animais. Quem usa ela são as pessoas veganas, tá? Porque às vezes elas não querem usar a vitamina D3 que foi sintetizada em animal. Geralmente a D3 ela é tirada da lã do carneiro, tá? Eles pegam o carneiro que fica ali o dia inteiro no sol e daquela lã do carneiro que raspa é que eles tiram a vitamina D3. Aí quem é vegano, que não usa nada animal, geralmente suplementa com a D2, que ela é sintetizada a partir de fungos, leveduras, que são expostos à luz de ultravioleta, né? Sintética, lá põe os fungos na luz e eles sintetizam a vitamina D2 ou ergocalciferol. É tão boa quanto? Para nós, não. É boa, tá? Melhor ela que nada. Eles falam, é dito até que ela é absorvida mais rápido que a D3, mas ela acumula menos, tá? Mas, né, é uma forma de suplementação para quem não quer ou não pode, né? Ou, né, geralmente é opção, né? Não quer usar produtos que tenham tido envolvimento de animais, né? Aí depois vem a E, né? Que eu comecei a falar e falei a ergocalciferol. A E, na verdade, é a tocoferol, que tem alfa-tocoferol, beta-tocoferol, vários tocoferóis, que depende do que a pessoa está precisando também. Às vezes a gente põe lá mix de tocoferóis, né? Quando a gente quer pôr muito,
Mas a mais usada é a alfa-tocoferol, tá? Ela acumula muito, ela é raro ter deficiência, a gente não fica dosando muito também, mas é muito raro a pessoa ter uma deficiência da E, tá? Ela, a importância da E é que ela é um antioxidante muito potente, inclusive ela é usada até como conservante, né, em cosméticos, alimentos mesmo, pelo potencial antioxidante dela. E como ela tem esse potencial antioxidante, ela também é antioxidante na gente. O que é antioxidante? É não deixar oxidar ou inflamar, né? Então, assim, ela tem também uma ação anti-inflamatória muito grande, e ela também é muito importante para o sistema nervoso e pele, tá? Depois da E, vem a K, tá? A vitamina K. A vitamina K, ela é essencial para a coagulação. Ela faz parte da cascata de coagulação. Ela é uma vitamina que ela é aplicada em recém-nascidos, né? Não sei se ainda é, mas eu acredito que seja. Quando o bebê nasce, aplica a vitamina K, para evitar sangramentos, né, e tal. Então, ela evita hemorragias, né? Porque ela tem essa ação anticoagulante. Só que ela tem a forma, geralmente é a forma K1 e a K2 são as mais conhecidas. A K2, ela tem algumas formas da K2, e a mais usada é a que a gente chama de menaquinona ou MK7, né? Vocês vão ver muito a MK7, que é a menaquinona. Para que serve a K2? Na verdade, a vitamina K2, a gente chama ela de GPS do cálcio, né? Por quê? Porque a principal ação dela é levar o cálcio para os ossos, tá? Então, hoje não se usa usar uma vitamina D sem usar uma K2. Por quê? Porque se você vai lá, compra uma vitamina D, aí você absorve muito cálcio. Vamos supor que você é uma pessoa que usa muito leite, produto de leite, tudo de leite. O cálcio é o mineral mais abundante da crosta terrestre, tá, gente? Inclusive, aqui em Montes Claros tem cálcio até na água, né? Calcário, que a gente está o tempo inteiro usando. Aqui também. Mas aí você vai tomar D, aí você absorve muito cálcio e você não usa K2. O que acontece? Esse cálcio que vai ficar ali circulando no sangue, porque está sobrando, né? Foi para a célula, tudo que funciona no corpo depende de cálcio, tá, gente? Coração para bater tem que ter cálcio, músculo para mexer tem que ter cálcio, mas depois a gente fala em outra oportunidade dos minerais. Mas enfim, aí você absorve, sobra, tudo que sobra fica no sangue. E aí, o que acontece? Vai aumentando placa nas artérias, né? Então a pessoa começa a ter placa. Aí o médico vai lá e fala que é o colesterol, né? Mas foi o cálcio que acumulou. Lógico que o cálcio não é a origem, tá, gente? Não estou falando que só ter o cálcio cria a placa, não. Mas aí já é outra história. Mas, enfim, ele contribui para o aumento da placa, tá? É melhor falar assim, ele não forma a placa, ele contribui para o aumento. Aí ele vai calcificar, formar cálculo renal, né? E aí o rim vai ficar todo calcificado, vai dar cálculo e vai dar problema. Então, a K2, ela protege os rins, porque ela não deixa formar cálculo renal, e ela vai proteger as artérias, né? Por isso que a gente fala que ela é boa para a circulação, porque não é que ela ajuda nos vasos, ela ajuda nos vasos na medida que ela não permite que o cálcio acumule nas artérias, tá? Então, o papel principal dela é esse. E além dela não deixar o cálcio acumular no corpo, em lugares que não devem ter cálcio, ela pega esse cálcio e leva para onde ele tem que ficar, que é o local de reserva do cálcio, que são os ossos, tá? Então, por isso que a gente fala, né, que ela é o GPS do cálcio e que ela é muito importante para a saúde óssea, tá? Junto com a D, porque ela está levando o cálcio para os ossos, tá? Então, assim, são essas, tá? As vitaminas, vamos dizer, que a gente, principais, tá? Aí, voltando e falando um pouco, né? Aí vou falar depois, quem tiver pergunta, vão deixar tudo, né, para o final. Então, assim, pegando os valores de referência, né, que vocês estavam ansiosos para falar,
Aí vem o que eu já falei, dessa questão de não ter padrão, né? De cada laboratório ter um valor, que dificulta muito a leitura, né? E a comparação. Algumas têm o valor fixo, tá? Como a A. Então, vou começar da A, tá, Clarice, que você perguntou. Tá. A A, vocês só vão ver ela, o valor dela, de 0,30 a 0,70. É muito raro mudar. Às vezes você pega um laboratório que é 3 a 7, tá? Tirou a vírgula, né? Às vezes você dá uma pequena variadinha ali até 8 ou 0,8, mas a maioria é de 0,3 a 0,7. Então, eu vou aproveitar o 0,3 e 0,7 e vou explicar para vocês sobre a referência, tá? Então, assim, como que um médico convencional olha uma vitamina A, que a gente até pede, tá? Aí você fez, né? Ele pediu lá, raramente eles pedem, mas vamos supor que ele pediu. Aí você chegou lá, tá 0,3, tá? Ou 0,35. Aí ele olhou, tá lá dentro do valor de referência, ele vai te falar, nossa, tá ótimo. Aí você vai embora, tá ótimo. Só que como que realmente o valor de referência tem que ser olhado? Vou fazer uma analogia para ficar mais fácil para todo mundo entender. Vamos supor que vocês vão fazer uma prova e essa prova vale de 3 a 10. Tá? Aí você, 3 a 7, né? Vamos pegar o valor de referência da própria vitamina. Então, ela vale de 3 a 7. 3 é a nota mínima e 7 é a nota máxima. Você quer ficar com quanto? Ou quem vai passar em primeiro lugar na prova? É quem ficar com 7, né? Aí depois vem 6,9, 6,8, né? Quem vai ficar no último lugar vai ser, tipo, vai ficar no último lugar, ou talvez nem seja classificado se for um concurso, é quem ficou com 3, ou 0,3. Então, o que que a gente faz? A gente quer que todo mundo fique da média para cima, em tudo que é bom, tá? Então, qual a média entre 0,3 e 0,7? É 0,5, né? Porque se você somar e dividir por 2, vai dar 0,5. Então, a vitamina A, ela tem que ser no mínimo 0,5, tá? Para ser ideal. E mesmo assim, a gente gosta de colocar ela perto do máximo, tá? Então, é assim que a gente trabalha. A gente tenta suplementar e deixar essas vitaminas num valor que seja da média para cima, ou de preferência mais perto do máximo, tá? Então, a A é isso, o valor dela é de 0,3 a 0,7, tá? Se tiver mais que 0,7, seria ruim? Se for da própria pessoa, você chegou lá e não suplementa, e você está com ela assim pela alimentação, ok. Agora, se você está suplementando e ela aumenta, é ruim. Porque a vitamina A, foi até bom você ter perguntado, eu tinha esquecido de falar isso. Ela é uma vitamina que a gente geralmente não suplementa ela o tempo todo. A gente coloca, ela acumula, e aí a gente para e depois suplementa de novo quando precisar. Ela não é uma vitamina que é bom a gente ficar tomando ela continuamente. Porque ela, se acumular e aumentar muito, aí sim ela pode ter uma toxicidade, sim, tá? Então, você tem que ter um cuidado na suplementação dela, mas se a pessoa não está suplementando e ela está acima do valor, ok, tá? O complexo B, a gente geralmente só dosa a B9 e a B12. É muito raro dosar alguma outra, tá? Por causa das questões práticas, né, que eu falei para vocês, sobre ficar pedindo muito exame em plano de saúde, e também porque, aproveitando para falar, o que acontece com o exame de sangue, gente? Eu costumo falar que exame de sangue é um modelo muito arcaico, tá? Eu acredito que breve, ele só não vai ser substituído breve, porque ninguém vai inventar tão rápido algo que substitua. Mas qual o problema de um exame de sangue? O que a gente tem que pensar? O sangue é via de passagem, é rodovia. É tipo você imaginar um caminhão levando mantimentos para o supermercado. Então, ele está passando, né? Está indo e vindo. Vem vazio, volta cheio. O sangue, ele está levando e trazendo, tá? Então, as artérias levam, as veias trazem.
o lixo, né? O que sobrou do metabolismo celular. Então, o ideal mesmo é que tudo fosse dosado intracelular, tá? Ah, mas o que está no sangue não é o que está na célula por osmose? Nem sempre, tá? Porque às vezes a célula está trabalhando e ela puxou, ela precisou muito mais. Ela reteve coisas ali dentro, principalmente se for as lipossolúveis, né? Que elas acumulam muito nos adipócitos. É não para trabalhar, mas para acumular mesmo, né? Reserva. Agora, aí você vai lá e dosa no sangue. Aí você dosou no momento que estava trazendo, estava bom. Aí você dosa no outro momento, entendeu? Aí oscila muito e não reflete muito a realidade, principalmente das substâncias que são muito instáveis. Quando elas são mais estáveis, até que por osmose elas se mantêm mais ou menos igual. Mas quando são muito instáveis, tipo a C, né, a vitamina C, hormônios, né, é muito difícil o sangue refletir a realidade. Então, na verdade, um exame, ele é um retrato. Eu gosto muito de falar isso. Ele é um retrato daquele momento e nem sempre um retrato fiel, tá? Porque às vezes ele está vendo o que está passando e não está vendo o que está dentro. Por exemplo, eu vejo muito médico dosando magnésio. É quase impossível saber do magnésio no sangue, tá? Magnésio, a dosagem teria que ser realmente intracelular, tá? Mas é muito caro, poucos laboratórios fazem, ou seja, não tem como ficar dosando. Então, tem essa questão toda com os exames. Então, assim, o ideal é que exames, o que seria ideal de você realmente ter um exame? Seria um exame que visse intracelular, e talvez nos dois, né, para comparar, sangue intracelular, e que fosse um filme ou um gráfico de um momento. Tipo, faz um mapa, sabe? Um mapa de pressão, que a pessoa fica com o aparelhinho e ele faz aquele traçado por 24 horas e leva para o médico, né? O Holter, né? Esse é o Holter, o mapa é da pressão, que ele fica ali aferindo a pressão o tempo inteiro e leva, né? Aí você vê a pressão, como que ela oscilou o dia inteiro. Então, o exame ideal seria isso aí, e de preferência nos dois compartimentos, sangue e célula, para a gente poder comparar. Mas eu acho muito difícil que alguém consiga inventar algo. Por Lógico, enquanto, é né? difícil, não é impossível, né? Se alguém pensou, pode ser que alguém invente. Por que que um eletro, né, um Holter de um eletro é fácil de fazer isso? Porque é eletricidade, né? Você consegue medir as ondas, né? Você tem aparelhos que medem as ondas. Mas as substâncias, apesar delas terem energia e terem ondas, não tem um aparelho tão sensível a ponto de medir ondas dessas substâncias. Então, o que que daria conta de fazer isso? A biorressonância, tá? Que Nilza faz, né? Só que a biorressonância, por que que ela daria conta? Porque ela mede energia, né? Então, aí você conseguiria sim ter um gráfico de qualquer substância, porque ela estaria medindo a energia no intervalo de tempo, né, que a gente poderia colocar. Só que a biorressonância, que mede energia, ela não é um exame reconhecido, né, pelo CFM, pela Anvisa, por ninguém. Então, e nem acredito que vai ser tão cedo, tá? Então, assim, tanto que as pessoas trabalham com biorressonância, que é um aparelhinho, não sei se, né, se todo mundo conhece, tem os aparelhos mesmo que emitem laudo, né, laudo de vitamina, de hormônio, de tudo, e tem a biorressonância que é feita com auramitter, né, que é o que eu faço, com pêndulo, né, tem várias formas de medir energia, mas teria que ser um aparelho que realmente fizesse um gráfico, né. Mas isso aí não vai ser possível, né? Tão cedo. Então, o que que o médico tem? Tem os exames. E a gente também não pode chegar no consultório, medir por biorressonância e considerar aquilo. O médico não pode, tá? O terapeuta pode, o médico não. Porque vamos supor que vocês vão consultar comigo, eu tenho lá uma biorressonância, aí deu lá que sua vitamina
B12 estava baixo, tá, D estava baixo, hormônio não sei o que estava baixo, eu suplementei. Aí deu um problema em você por algum motivo, aí chegou o CF, você me denunciou, chegou o CFM lá, aí ele vai falar assim, você prescreveu baseado no quê? Aí eu não tenho nenhum exame, entendeu? Então, o médico tem que pedir exame, queira ou não, acredite nele ou não, tá? E ainda tem os erros de laboratório, né? Então, você pede um laboratório, está de um jeito, aí faz no outro, está de outro jeito, aí você pede um terceiro para tirar a prova dos novos, já vem de outro jeito, aí você fica louco, né? Você fica sem saber o que você faz. Mas, enfim, né? A gente tem que ir mais ou menos pelo bom senso e pela lógica, né? Pela confiabilidade do laboratório, né? Por várias questões. Para comparar, né? Por isso que às vezes é bom a pessoa fazendo o mesmo, porque aí você já sabe que tem aquele mesmo método. E mesmo assim, às vezes o mesmo laboratório muda o método, né? Aí já confunde tudo. Enfim, né? É uma confusão, para falar a verdade. Mas, aí vamos lá. Então, aí o complexo B, as que a gente pede geralmente é o ácido fólico e a B12. O ácido fólico eu peço raramente, tá? Porque eu sempre suplemento ele junto com a B12. Mas geralmente o valor dele tem que ser maior que 7. Eles não põem valor máximo, tá? Eles põem lá maior que 7. Aí, se vier maior que 7, ok. Mas isso varia também, tem laboratórios que mudam isso aí. Raramente alguém vem com ele abaixo de 7, tá? A B12, ela muda muito, muito, muito. Varia muito, tem vários kits de B12. Mas geralmente ela é ali de 100 e alguma coisa, 180, 170 e pouco, até 760, 800, tá? O valor dela. Então, mas para gente da ortomolecular, o ideal é que ela ficasse pelo menos maior que 600, tá? Que seria uma média geral. E hoje já tem um grupo, né, de médicos que considera que o ideal é que ela fosse em torno de 1.000, tá? Mas assim, não está ainda no valor de referência do laboratório 1.000, tá? E é muito difícil manter uma B12, porque ela não é igual a D, que a gente consegue manter ela mais estável. Às vezes a pessoa vem, chega lá altíssima, 1.000, mais que 2.000, porque o laboratório às vezes não mede mais que 2.000. Aí chega lá, maior que 2.000. Aí você pede a pessoa para parar, a pessoa já volta, já caiu tudo. Aí você fica tentando estabilizar. É raro a gente achar uma dose que estabilize, porque às vezes, a semana passada mesmo eu atendi uma paciente assim, a dela estava boa, eu deixei uma dose mínima, e acho que foi 100 microgramas, que é 0,1 miligrama, e a pessoa chegou com ela altíssima, ou seja, né, com uma dose mínima que seria para manter. Depende muito da absorção da pessoa, da alimentação, de várias coisas. Mas a maioria das pessoas realmente tem ela baixa. Aí baixa seria, para nós, seria menor que 600, tá? Para o médico convencional, é se ela estiver abaixo do valor mínimo de referência. Então, se for 180 e você chegar lá com 250, ele vai te falar que está bom. Então, né, é muito complicado isso aí. A C é essa coisa que eu já falei, né? Ela é muito, não tem como ficar medindo, dosando a vitamina C. Às vezes a pessoa está lá tomando todo dia, ela chega baixinha. Às vezes a pessoa nem está tomando, ela chega boa, tá? Então é uma bagunça. Geralmente o que a gente fala é para suplementar mesmo, pelo menos 1 grama dia, tá? Que é o recomendado, né? Não pela recomendação, né, oficial, mas pelos médicos, principalmente da integrativa, da ortomolecular. A D, que é a maior polêmica, o que aconteceu com a vitamina D? Até mais ou menos aí cerca de vamos pegar uns 10 anos, acredito eu, no Brasil, ela teria que ser maior que 32 para ser boa, tá? Isso estou falando de adultos saudáveis, né? Não idosos, mas adultos até 60 anos e saudáveis. Aí, eu não sei quem foi que fez, o que aconteceu, porque assim, não sei se todo mundo sabe, mas exame de laboratório, como que chega no valor de referência?
é uma média da população, tá? Então, eles vão lá, dosam aquilo em várias pessoas e veem qual que seria a média, né? A mediana naquele gráfico. E aí eles põem o que é normal para a maioria das pessoas. Por isso que tem o mínimo e o máximo, né? Porque varia. Então, eles põem, né, que a maioria da população tem entre aqueles valores. Aí a D era assim, ela teria que ser maior que 32. Aí eu acredito que eles foram lá, eu nunca achei quem fez isso, que estudo foi, nunca. Eu sei que de repente eles, acredito que eles foram lá, perceberam que todo mundo estava com ela baixa, aí mediram e viram que todo mundo estava com ela baixa. Ao invés deles falarem assim, gente, né, todo mundo está ficando com a vitamina D baixa, o que está acontecendo? Aí eles foram lá e diminuíram o valor de referência. Então, hoje ela tem que ser maior que 20. Tá? Não tem, tem o máximo, tá? Mas eles falam que o ideal seria de 20, aí varia 60, e acima de 100, que é esse que é o problema, eles colocam lá, todo mundo que fez vitamina D pode olhar o valor de referência. Aí eles colocam assim, valores maiores que 100 são níveis tóxicos. Tá? Aí, o que acontece? O médico convencional vai lá, pede o exame, não pede cálcio, tá? Não pede paratormônio, que é o hormônio que regula o cálcio e a vitamina D. Aí você chega lá com uma vitamina D de 120. Aí ele olha o seu exame e fala, nossa, tá alta demais, você tá tomando? Aí você fala, tô. Aí ele fala, para agora, você vai intoxicar. Aí a pessoa assusta, lógico, né? O médico falou que você vai intoxicar, você para. Aí daqui a pouco ela Ô, vai Virgínia, não cair. precisa nem chegar no médico, não precisa nem chegar no médico. O laboratório já liga para a gente acima de 100. Pois é, Os né? exames de mãe mesmo, toda vez que eu faço os exames de mãe, porque Eles minha mãe ligam, faz, ela faz um protocolo com a com a doutora Virgínia, e a dela é acima de 150, então o pessoal do laboratório me liga ficam doido. horrorizados, né? Tem que parar, tem que conversar com o seu médico. E eles só não horrorizam mais porque a vitamina D, a medida dela é quantitativa, não é qualitativa, não é quantitativa. Ou seja, eles medem no máximo 150, 155. Passou disso aí, o aparelhinho não detecta mais. É que nem a B12, é no máximo 2000. Aí, se eles medissem realmente a quantitativa, ia ter vitamina D de 300, 400, aí que eles iam ficar loucos, né? Mas, enfim, aí eles aterrorizam a pessoa, aí a pessoa vai e para com medo, aí a pessoa volta, você olha lá, a vitamina D tá igual estava, aí você fala, mas você não está tomando? Aí a pessoa, eu estava, mas aí fulano, o doutor fulano mandou eu parar, porque falou que eu ia intoxicar. Então, é muito difícil, porque a gente tenta manter, eu no meu consultório eu explico tudo, tudo, como que é, por quê, o que, é que tem que olhar, aí mesmo assim a pessoa fica com medo. Então, assim, a vitamina D ela está diretamente relacionada ao cálcio. Quando que a pessoa vai intoxicar? É se a pessoa, por um acaso, absorver muito cálcio, não estiver usando K2, ou até se tiver, e magnésio, e esse cálcio, o corpo usar para tudo que ele precisa, o que é depositado, e ainda sobrar, aí ela vai ter o rim joga para fora também, né? A gente tem o rim que também protege, porque tudo que é excesso, o rim joga para fora. Mas aí o que, que vai acontecer? Vai ter um excesso de cálcio muito grande, e aí a pessoa vai ter uma intoxicação pelo cálcio, não pela vitamina D, tá? Mas é difícil fazer, até os médicos, acho que, até não, principalmente, eles esquecem disso. Então, assim, eu hoje mesmo atendi uma paciente, ela nem toma dose alta, não, mas eu acho que ela absorve muito. Ela toma até só 5.000. Ela, aí ela foi numa médica daqui e ela estava com 120, que foi a mesma que mantinha 120 e caiu para 70, que ela teve a pneumonia. E aí ela mantém 120, e aí essa médica horrorizou, horrorizou, e aí prescreveu cálcio para ela, porque ela tem osteoporose, e mandou ela tomar cálcio. Aí eu falei, tipo assim, como que a pessoa está aterrorizando a outra porque a vitamina D está alta e a intoxicação é pelo cálcio, aí a médica vai lá e prescreve o cálcio, entendeu? Aí sim Ô, vai ter uma Virgínia, intoxicação.
E a maioria dos médicos nem sabe dessa questão do exame do PTH, né? Da relação Eles PTH-vitamina D, eles pedem, não, né? a Eu acho maioria que não sabe. é porque, assim, como o médico convencional só estuda doença, e hoje é muito dividido, né? Cada doença na sua área, e a gente nem estuda vitamina na faculdade, então acontece isso, né? Que acho que esquece essa relação, só lembra quando tem a doença, que aí, entendeu? Mas eles nem pedem, né? Paratormônio, e às vezes nem mesmo cálcio. Então, eu mesmo tenho, aqui tem uma médica em Montes Claros, não vou falar o nome não, porque é ruim, mas eu tenho vários pacientes em comum com ela, porque ela é oncologista, e eu tenho muitos pacientes que tratam câncer. E ela é muito implicada com a dose de vitamina D. Uma vez ela deu um sabão numa paciente minha, que essa paciente me ligou quase chorando, porque ela ficou com muito medo. E aí ela terroriza muito também os pacientes, e ela é uma das que prescreve cálcio também para os pacientes, tá? Quando já tem, né, osteoporose e tal. Essa minha paciente mesmo quase chorou, ela prescreve cálcio, só que ela nunca tomou, ela acha que toma. Só que, só que assim, a última vez mesmo, ela foi lá e ela dosou a vitamina D, falou que estava alta e não pediu cálcio. Aí eu falei, como que ela prescreve o cálcio e ela não impede o cálcio, para saber como é que está esse cálcio seu. E ela vai implicar com a vitamina D que está alta e ela não sabe. Ou seja, o que acontece? Os médicos que não sabem, por exemplo, eu não sou oncologista, eu não sou cardiologista, então eu não fico interferindo muito nas condutas, tá? Eu evito de interferir. Se ele foi lá e prescreveu, até mesmo a estatina, que a gente, né, não é muito a favor, se a pessoa chega usando, a não ser que seja, né, uma pessoa que realmente eu vejo que não precisa mesmo, mas eu não fico convencendo a pessoa de tirar. Mas eles, não sei por quê, eles interferem na questão nossa. Aí eles acham que tem que ficar interferindo, falando, não, não toma, entendeu? É muito complicado isso, porque eles não entendem do que eles estão falando, mas eles falam assim mesmo. E aí é muito complicado, porque E gera olha esse que tem, conflito, né? e olha que tem nessa questão da vitamina D, tem muito artigo científico, né? Tem Mas muito, mesmo assim eles não, tem não, muito. não se aprofundam, não buscam informações, É né? porque não tem tempo, tá naquela área ali, né? Não vai ficar. E também acha que vitamina é bobagem, né? Então é por isso também, que não precisa Ô, suplementar, que é doutora bobagem. Virgínia, Hum. eu já está terminando aqui o meu prazo, meu horário, mas eu queria muito te fazer uma pergunta, se você não se incomoda. Não, pode ficar à vontade. Você conhece um alfa-lipólico e é para é uma substância, né? É o ácido alfa-lipóico, né? É, Chama ácido alfa-lipóico. e azul de metileno, que é também injetável para memória. Sim, sim. O ácido alfa-lipóico, ele tem uma ação muito boa no sistema nervoso, fígado, né? Então, realmente é muito bom para muita coisa, tá? Ele tem uma ação antioxidante muito grande. E, e o azul de metileno, ele, na verdade, não era suplemento, não. Ele é um corante, né? Ele era usado para outros fins. E aí, ele foi começaram, né? Descobriram que ele tem esse potencial antioxidante também. Então, hoje ele é muito usado em Alzheimer, né? Ele Uhum. tem essa questão mesmo na memória, no diabetes ele diminui glicose, e ele pode ser usado ou no soro, né, não é injetável intramuscular, né? Geralmente é no soro, que nem o ácido alfa-lipoico também, ou via oral, né? O azul de metileno também tem um comprimidinho via oral, tá? Uhum. É para ativar a memória, eu acho, né? Na verdade, ele ajuda, ele tem essa questão de ser antioxidante, né? Então, ele ajuda muito nessa questão. Ele é muito usado em Alzheimer, os dois são, né? E uma outra coisa, você falou sobre o magnésio, que ele não dá para medir pelo exame de sangue, né? Não. E também fica isso, a gente suplementa, eu tenho 59 anos, eu faço uma suplementação também com magnésio, sabe?
Então, não sei se esse negócio tá bom, se tá ruim, se tá realmente. Mas magnésio é isso, a gente suplementa e geralmente a gente vai trocando o tipo de magnésio, ou então coloca um específico, né? Porque tudo é magnésio, mas depende do que a gente quer. Tem Uhum, alguns tipos de magnésio. E aí, geralmente, a gente vai trocando. O corpo geralmente gosta de trocar, né? As uhum, substâncias. Então, e geralmente a dose do magnésio vai ali 200 miligramas 2 vezes ao dia. E tem uhum, gente que usa mais, usa 300 2 vezes. uhum, Por exemplo, no protocolo, geralmente a gente usa mais, porque a dose de vitamina D é mais alta, né? Então a gente coloca mais magnésio. Depende do que a gente quer. Se a uhum. pessoa tem dores, fibromialgia, a gente coloca às vezes mais magnésio. Se a pessoa tem dificuldade para dormir, né? Porque ele também é Dormir. relaxante, aí também às vezes coloca mais. Ah, Então depende de cada pessoa, né? Do que a gente está buscando ali com aquela pessoa, entendeu? tá. Mas Porque tem que como não é um suplementar, sim, negócio, magnésio. como não é um negócio que dá para medir. Não, usou vitamina D, tem que ter magnésio e K2, tá? São as duas substâncias que levam cálcio para os ossos, tá? Uhum, Não tem como usar a vitamina D sem magnésio, sem K2. Tem uhum. que ter. E o E nosso sol é muito pobre no magnésio também, né? o Então, assim, Brasil para mim, a tem, vitamina D e o magnésio, todo mundo tem, e todo K2 mundo também, tem né? que Todo mundo tem tomar. que suplementar, não tem como fugir, né? Não, não Uhum, tem, não tem como. uhum. E ômega, porque agora também tudo tem que ter ômega. Ômega, na verdade, o ômega daria para a gente ter, conversar muito sobre o ômega, mas é bom sim suplementar, é bom. Seria um encontro só para o ômega, né? Só para o ômega. Ele é o ômega 3, né? A gente tem três ômegas, o 6, o 3 e o 9. Então tem que ter um equilíbrio entre eles, né? Não Uhum, pode um ficar mais alto. E como a gente tem deficiência do 3, porque ele é muito raro na natureza, então a gente realmente tem que suplementar, porque uhum, senão fica desequilibra, né? Fica mais 6, entendeu? Aí uhum, inflama muito. Então ele é anti-inflamatório, né? O ômega 3. uhum. Tá bom. Muito obrigada, viu? Por nada. Ô, meninas, eu tenho que ir, mas boa Boa noite noite. para vocês. Foi ótimo, Foi ótimo, ótimo. bem esclarecedor. Anotei uma aula aqui. Nossa, minha tela sumiu. O que aconteceu com ela aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, nós estamos te vendo e ouvindo. Engraçado, sumiu tudo aqui do meu notebook. Agora apareceu. Então, assim, aí vem a né, que eu já falei, geralmente a gente não dosa, dá para dosar, mas é muito raro a gente dosar a até por essa economia mesmo de exames. E geralmente a gente suplementa no início, depois passa um tempo, suplementa de novo. Vocês vão ver que tem muita né? Você compra ômega 3 com vitamina E, né? Tem muita associada a algumas coisas. Então, mas ela é uma vitamina que é muito importante, né, para muita coisa, principalmente sistema nervoso, pele, e essa questão da ação antioxidante dela, né, desse potencial antioxidante. Fígado, né, ela tem uma ação muito boa no fígado, hormônios, então ela é muito importante, mas ela não é uma vitamina que ela é usada contínua como a D, tá? Geralmente a gente usa um tempo, usa mais um tempo, né? Até porque ela não pode ter excesso também, né? E a K2, a K1 e a K2, são essas que eu falei. Geralmente a gente suplementa é a K2. A K1, vocês vão ver muito em polivitamínico, né? Esses comprados em farmácias, que ele está escrito só vitamina K. Mas o que a gente geralmente suplementa é a K2, que é a MK7 ou menaquinona, por conta do que a gente já falou, né? Porque ela tem que acompanhar a D e às vezes ela tem as ações individuais na circulação, no câncer a gente usa doses bem altas dela, tá? Ela tem uma ação no tratamento de câncer também. Então, ela é muito importante no uso rotineiro em doses menores, que geralmente vai ali até 150 microgramas, acompanhando a D. Geralmente, quanto mais velha a pessoa, mais aumenta a dose da K2, conta dessa questão do cálcio, né, que tem que levar mais, e, e em câncer, que são doses muito altas, tá? E não tem valores de referência, né, porque a gente não dosa a vitamina K, né, não costuma dosar, né?
Então, a gente acaba só suplementando mesmo, já é o combo, né? Que nem a gente falou, vitamina D, magnésio e K2. Então, as três já entram juntas, tá? Então, gente, acho que é isso. Alguém tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta mais? Pode ficar à vontade, gente. Ninguém? Aproveita, gente. Aproveita essa pérola preciosa aí, ó. Quanto tempo nós Pedra ficamos? preciosa. Quanto tempo nós gastamos? Já foi 1h30. Uma hora e meia. Nossa, passa rápido, né? É. Ah, esse assunto a gente nem cansa. É verdade, Adoro ouvir. é tanta coisa. Eu estava Mas pegando é meus exames aqui, difícil. vendo como é que eu tô. Eu não vi ainda, né, seus exames, É, mas a gente vai ver. vamos. Não Ô, saíram Virginia, todos ainda, não. uma pergunta, só para o pessoal ter uma ideia de quantos exames que você pede normalmente, exames de sangue, né? Normalmente são mais voltados para os exames de sangue, mas a média de quantos que você pede? Tá em torno de 40, 45, eu acredito. O meu foi E os 54. anticoncepcionais pedem quanto normalmente? Ah, uns 15, né? Acho que uns 15. Só os básicos, né? Colesterol, triglicéridos, glicose, essas coisinhas assim. A gente avalia hormônios, vitaminas, né? E às vezes nem o básico, né? Tipo insulina, por exemplo. Não, nem os básicos. É por causa dessa visão, né? A gente tenta realmente avaliar como um todo, né? Porque quando a gente vai explicando, né? Você que já consultou comigo, a gente vai associando, né? Porque isso interfere nisso, interfere naquilo, né? Então, não dá para olhar um exame sozinho, que nem a D, né? Que tem que olhar com cálcio e paratormônio. Então, às vezes você tem que olhar isso que está assim, porque esse está assim, né? Então, tem que ir fazendo as associações. Não dá para olhar só um exame, passar e falar, tá bom, tá bom, tá bom, tchau, tá tudo ótimo, vai com Deus, você tá ótima, maravilhosa. A pessoa está sentindo um monte de coisa, né? Tá Tá com lá dor, tá sem oh, energia, tá com o cabelo caindo e tá ótima, tá né? tudo ótimo, você tá ótima, maravilhosa. Isso aí é emocional. Você É. vai lá tomar um antidepressivo, você vai ficar bem. Né? Geralmente é assim, né, que acontece. Mas, para vocês terem uma ideia, assim, a coisa é tão importante de vitaminas, que eu atendo uma vez por semana, eu dou aula, né, numa faculdade, a gente vai num posto de saúde, que inclusive foi hoje, a terça-feira à tarde. E lá é um posto de saúde, então são os exames básicos, né, não é muita coisa, mas eu sempre peço B12, D, cálcio e paratormônio, sempre tem. E aí, são vitaminas que eu sempre suplemento no posto. Ninguém sai do meu consultório sem uma receita. Vitamina D, magnésio e B12, quando precisa, com a K2. Claro que nem sempre eles dão conta de fazer, de manter, né? Mas pelo menos com a receita sai. E assim, eu tenho pacientes que melhoram tanto só usando isso. Eu tenho uma paciente que, para vocês terem uma ideia, ela usava antidepressivo. Hoje ela vai lá, ela fica assim, nossa, eu usava o antidepressivo, eu nem uso mais, só com essas três vitaminas, mais nada. É o básico bem feito, né, Virginia? Só com duas vitaminas três vitaminas e o magnésio, né? Só. Então, às vezes é um mínimo ali, né, que a pessoa está usando e já dá uma melhorada muito boa. Outro dia mesmo também eu atendi um paciente. Aí ele falou assim: meu pai tá tão fraco, tá acamado lá em casa, na roça. Aí eu fiz essa basiquinha, né? Que é essa. Eu fico falando para os alunos que é a prova final, que eles têm que decorar, porque faz todo dia, todo dia. Aí eu falei: então tá, deixa eu fazer aqui. Não tinha nem o exame dele. Aí eu falei: deixa eu fazer só isso aqui para ele. Aí ele levou, aí quando ele voltou, ele falou: nossa, meu pai tá ótimo, levantou da cama. Falou: ah, coisa boa. Então, assim, é uma coisa, né, mínima que às vezes a pessoa usa e que já dá um resultado, e que às vezes vai num outro médico e ele prescreve medicamento antidepressivo, né, e outras coisas assim, né? Quantas pessoas não estão passando por isso, né? Pois é, quantas, né? Infelizmente, né, essa medicina ainda é muito restrita, né? Por isso que eu faço questão de ir no posto prescrever pelo menos o básico, sabe? Para poder
dar popularizar um pouco mais, né? Dar um acesso para quem não teria essa oportunidade, né? Vamos dizer assim, pelo menos do mínimo, né? É. E eu fico morrendo de dó, porque às vezes a pessoa não dá conta nem de manter, né, aquilo ali, de manipular e ficar usando, né? Sabe que está fazendo bem, mas para, né, de usar porque não dá conta de manter. Mas aí já são outras questões, né? Sim. Ô, Virginia, eu queria te fazer uma pergunta também, em relação às emoções. Você Uhum, faz o protocolo Coimbra, né, que são altas doses de vitamina D, né? uhum. Foi desenvolvido pelo Dr. Cícero Coimbra. E aí, como que você vê a relação das emoções, mesmo você suplementando, fazendo tudo certinho, corrigindo a alimentação, fazendo atividade física, e aí, como que você vê as emoções? Você Como que fala as você percebe emoções, isso no seu dia a dia no consultório? você fala as emoções em relação à doença de base da pessoa? As emoções da pessoa em desarmonia, né? As questões É, emocionais dela, como que interfere no então, isso tratamento? aí é, é assim, a gente sabe que principalmente em doença autoimune e câncer, essa questão aí é muito importante. Na verdade, a gente deveria considerar o mais importante. Eu lembro quando eu fiz o estágio com o Dr. Cícero, a gente estava atendendo uma menininha, uns 16 anos, não lembro a doença que ela tinha, só que era uma menininha muito estressada, assim, muito, sabe, ansiosa, aquela coisa assim. Aí eu lembro que o doutor Cícero virou para ela e falou assim: minha filha, você pode tomar um caminhão de vitamina D, se você não controlar isso aí, você não vai melhorar nunca. Então, assim, e a gente percebe isso, por exemplo, fica muito nítido isso em algumas doenças, como esclerose múltipla, que é doenças que vêm em surtos. Então, a pessoa está ali tudo estabilizado, tudo certinho, sem surto, sem nada, às vezes está um tempo sem surto. Aí a pessoa passa por um estresse, fica ansiosa, aí desencadeia um surto, a pessoa tem que ir para o hospital. Então, e essa questão do estresse é relativo. Não é um estresse que às vezes tem que ser muito grande. Às vezes, uma coisa que é básica, por exemplo, eu tenho uma paciente que desenvolveu esclerose múltipla quando ela estava tentando vestibular para medicina. O estresse do vestibular da prova desencadeou a doença, entendeu? Não é que o estresse foi a causa da doença, né? A doença, claro que teve outros fatores, mas ela desequilibrou completamente o sistema imunológico, né? Então, tem uma outra que foi bacana, bacana assim, não foi bacana não, mas que foi muito, deu para a gente perceber nitidamente, é uma paciente que eu tenho, ela tem hipotiroidismo, nossa, ela tem muita coisa. Ela é até mãe de um paciente, ela foi consultar comigo. Quando ela foi a primeira vez, ela estava péssimo, péssimo, com tudo descompensado, ela com energia lá embaixo, sentindo dor, cansado e tal. Aí a gente fez tudo direitinho, ela voltou ótima, nem reconheci, cheia de energia, toda. Aí, moça, ela passou por um estresse com o marido dela, porque ele é alcoólatra, e teve uns episódios de uma queda e ele caiu, machucou, e ela ficou muito. E foi um semestre muito estressante. Aí, quando ela chegou na outra consulta, os exames estavam, as vitaminas todas baixíssimas, e aí eu falava, mas você está tomando? Aí ela falava, tô. Você tem certeza? Você mudou de farmácia? Ela, não. Aí eu fiquei tão sem acreditar que eu pus o filho dela, que é meu paciente, para ir lá na casa dela e conferir se realmente ela estava tomando. Porque eu não acreditei o tanto que as vitaminas dela tinham baixado. Pra você ter uma ideia, o TSH dela, que é da tireoide, que estava controlado, chegou em 100, que eu nunca tinha visto um TSH tão alto na minha vida, de tanto estresse que ela passou, e com as vitaminas todas lá embaixo, mesmo usando. Aí você imagina se ela não tivesse usando, né? Ela teria talvez adoecido, sei lá o que teria acontecido. Então, tem essa relação, né, também das vitaminas com estresse. Quando você está estressado, você ainda consome mais. É que nem um atleta que está gastando muito no físico, ele consome mais. Então, depende de onde você está gastando mais energia, ou no físico, ou no emocional, ou, né? Aí você está consumindo. Não é à toa que a pessoa às vezes passa por um estresse e emagrece, porque ela está consumindo, né, tudo.
E as vitaminas também vão, né, junto. E o estresse, sim, né, é essencial, mas infelizmente é uma das coisas mais difíceis, né, de controlar essas questões emocionais, né? É muito difícil, porque isso aí é um aprendizado, né? É, Não é fácil controlar emoções, né? É, é um é, Certeza, é um autoconhecimento. grande desafio, né? na verdade, eu diria que seria talvez nosso maior aprendizado, né? Porque aí entra em várias questões, né? De caráter, de personalidade, né? Então, a gente teria que ter um aprendizado em relação a isso aí. Mas tem gente que se deixa levar, né? Por emoções e quanto mais se deixa levar, mais a coisa parece que ladeira abaixo, né? Quanto mais a pessoa desestabiliza, mais as coisas pioram. E aí o organismo realmente consome tudo, né? É muito complicado. E às vezes que é o que vai para psiquiatra, né? Usa medicamento antidepressivo. E o problema é que às vezes mesmo usando ainda não consegue, né? Estabiliza ali mais ou menos meia boca, mas ainda a coisa ainda não fica como deveria, né? Exatamente. Então tá, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo. Aí Muito podemos obrigada. combinar uma próxima, né, futuramente, Vamos. Eu quero com sobre outros sais, temas sobre sais os minerais. minerais, né? É. Os Foi minerais, excelente, agradeço imensamente, né, eu por ter agradeço a aceitado o nosso oportunidade de convite. falar aqui, espero que eu consiga alcançar, né, várias pessoas e ajudar mais ainda, né? Se Deus quiser, várias Com pessoas certeza irá. precisam dessa informação, né? Sim, com Muito certeza. Ô, importante. Clarice, coloca aí o contato da Virgínia na tela, Deixa eu para quem se colocar. interessar, né, quiser marcar uma consulta com ela. Isso é excelente. Peraí, deixa eu pegar aqui. A Isso é gente precisa importante. fazer isso. É, com certeza. Aqui. Você Ixi, está bem, né, vocês Nilce? estão vendo, não, né? Não, eu não estou vendo, não. Eu tenho Mas que. Aqui, achei. Ah, tem essa frase legal aqui, pessoal. Eu peguei no seu Instagram, Virgínia. Adorei essa frase, mas eu tenho que colocar. Quer ler, nem, Virginia? A nem frase? eu lembrava que eu tinha colocado isso. É aí. É insano ir ao médico, apenas tomar medicamentos com seus efeitos colaterais, continuar fazendo tudo o que sempre fez e querer curar. Curar-se requer uma nova atitude, a coragem de escolher um novo caminho, a confiança de que a cura reside em nós mesmos e na natureza. É isso, né? Não tem como esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? É. Ai, prontinho. Virgínia, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria Boa que noite. todo mundo soubesse dessa informação. Pois é, Perfeito. mas vamos divulgando, né? Devagarzinho a coisa vai se espalhando. Ai, sim. É um trabalho de formiguinha, né? Sim, com É. certeza. E aqui, nós temos aqui poucas pessoas, né, com parâmetro que a gente quer, mas com certeza muitas vão assistir depois, É, vão depois poder fica, estar com né, a gente. gravado e aí muita gente assiste, né? Isso. Então tá. Muito Tá bom, obrigada. gente. Boa noite Obrigada. para todos. Boa noite. Boa noite, Fiquem com pessoal. Deus. Boa noite, pessoal. Obrigada, Clarice, pela oportunidade. Obrigada, Virgínia, por ter aceito o nosso convite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, Andete. Boa noite. Beijão. Até domingo, né? Até. Com Deus. Eita. Achei.